bird on a tree. Olá, sexta-feira, dia 11 de dezembro, a nossa última avaliação comentada. Hoje veremos ciências. Em nossa aula sobre o sistema imunológico, nós vimos também o poder dos alimentos. Uma alimentação variada, rica em proteínas, ferro, carboidratos, vegetais, ajudam o nosso organismo. Portanto, nessa questão, nós temos que comparar essas duas refeições. Olhem a refeição número 1 e a refeição número 2. Vamos para as questões. A nossa questão 1 pede que, após termos analisado as duas fotos das refeições, qual é a mais nutritiva e fortalece o nosso sistema imunológico? Alternativa A, refeição 1 com suco natural, B, refeição 2 com suco natural, C, a refeição 1 com refrigerante e B, a refeição 2 com refrigerante. Resposta correta, a refeição 2 com suco natural. Lembram quando estudamos sobre os sistemas do nosso corpo? O respiratório, tegumentar, digestório, enfim? Na questão 2 nós vamos rever o sistema endócrino. Então a pergunta, qual é a função desse sistema? A, regular o funcionamento do corpo. B, fortalecer o sistema imunológico. C, desregular o funcionamento do corpo. Ou D, filtrar o sangue do nosso corpo. Recordemos o nosso sistema endócrino. Hipotálamo, glândula pineal, hipófise, tireoide, timo, as glândulas suprarrenais, pâncreas, o ovário nas meninas e os testículos nos meninos. O sistema endócrino, ele produz os hormônios que são jogados na corrente sanguínea e possuem qual função, gente? Lembram? Controlam todo o nosso organismo. Alguns hormônios atuam apenas sobre alguns órgãos, enquanto outros hormônios atuam sobre todos os órgãos. Portanto, a nossa alternativa correta, alternativa A. A função do sistema endócrino é regular o funcionamento do nosso corpo. Na nossa questão número 3, vamos falar um pouquinho sobre os hormônios. Então vamos lá. Os hormônios são substâncias químicas liberadas na corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas. Existem vários tipos de hormônios. Assinale a alternativa correta sobre esses tipos de hormônios. Então nós vamos estar falando da insulina, da ocitocina, melatonina e adrenalina. Lembram da aula? Vamos ver as alternativas. A. Insulina, que controla o ciclo diário de sono, dormir e acordar. B. Ocitocina, também conhecida como hormônio do abraço, que alivia a tensão e a ansiedade. A melatonina diz que controla a pigmentação da pele, deixando a pele mais clara ou mais escura. E a adrenalina, que promove o alongamento dos ossos e o desenvolvimento da massa muscular. O primeiro hormônio, portanto, a insulina, qual é a função dela? Ela é produzida no nosso pâncreas e tem como função controlar o nível de açúcar no sangue. Não tem nada a ver com o sono. A alternativa C está dizendo que a melatonina controla a pigmentação da nossa pele. Lembra, pela foto você já tem uma dica. A melatonina é produzida na hipófise e o que ela faz? Ela regula o nosso sono. Portanto, também está errado. Quem controla a pigmentação da pele é a melanina, produzida pelas células epiteliais. Chegamos até a adrenalina. Na nossa questão D está dizendo que ela promove o alongamento dos ossos e o desenvolvimento da massa muscular. Na verdade, ela é conhecida como o hormônio das fortes emoções.
Ela é produzida nas glândulas suprarrenais e lembram, ela prepara o nosso organismo para uma batalha, para enfrentar ou correr. O hormônio que promove o alongamento dos ossos e o desenvolvimento da massa muscular é a melatonina, também conhecida como hormônio do crescimento. Sendo assim, a alternativa D também está incorreta. Sobrou a alternativa B, a ocitocina, que diz aqui que ela também é conhecida como hormônio do abraço, que alivia a tensão e a ansiedade. Lembram que a citocina ela atua reduzindo os níveis do hormônio cortisol, que está ligado com o estresse? Portanto, essa é a alternativa correta. Ela é conhecida como hormônio do amor, hormônio do abraço. A questão 4 está resgatando o nosso sistema imunológico e alguns dos nossos sistemas do corpo que funcionam como barreiras naturais. Vamos lá, então. Por toda parte, há micro-organismos que podem causar doenças nos seres humanos. Para impedir a entrada desses micro-organismos, nosso corpo possui algumas barreiras. Sobre alguns dos sistemas corporais que agem como barreiras do nosso corpo, pode-se afirmar que, alternativa A, o espirro e a tosse são mecanismos do sistema respiratório que ajudam o corpo a livrar-se das impurezas que entram no nariz e nos pulmões. B. No sistema digestório, as glândulas sudoríparas produzem a saliva que destrói certos tipos de bactérias. C. No sistema tegumentar, a epiderme produz anticorpos para eliminar bactérias e fungos. E D. No sistema digestório, um muco evita que as impurezas do ar penetrem nos pulmões. Na alternativa D, está dizendo que no sistema digestório existe um muco que evita que as impurezas do ar entrem nos pulmões. Lembram? Isso é no sistema respiratório, que através dos pelos nasais e de um muco, isto evita que algumas impurezas do ar penetrem nos nossos pulmões. Então a D já está excluída. Na opção C, está dizendo que no sistema tegumentar, a epiderme produz anticorpos para eliminar bactérias e fungos. Se você respondeu que essa resposta estava correta, então, pois é. Sistema tegumentar vem de tegumento, do latim tegmen, que quer dizer cobertura. A pele, por si só, ela já é uma barreira natural. E o que é produzido nessa região, pelas glândulas sudoríparas, é o suor. Então, essa questão também está incorreta. Nossa questão B diz que no sistema digestório, as glândulas sudoríparas produzem a saliva que destrói certos tipos de bactérias. Nosso sistema digestório, a nossa defesa começa pela boca. Na boca, através das glândulas salivares, se produz a saliva, que mata alguns micro-organismos, além de ter a função de iniciar a nossa digestão através da enzima amilase. Então, essa resposta também está incorreta. Sobrou a questão A. Na questão A, ela está dizendo que o nosso sistema respiratório possui a tosse e o espirro como mecanismos para expulsar agentes invasores do nosso corpo, impedindo que impurezas do ar, enfim, cheguem aos nossos pulmões. Lembram? Está correto. Esta é a alternativa certa. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. O espirro e a tosse são mecanismos do sistema respiratório que ajudam o corpo a livrar-se das impurezas que entram no nariz e nos pulmões. Estamos chegando ao final da nossa correção comentada da avaliação de ciências do quarto bimestre. Essa última quinta questão, ela se refere às glândulas endócrinas e exócrinas.
Já estudamos bastante sobre as glândulas endócrinas. As exócrinas secretam substâncias para fora do corpo ou para dentro de uma cavidade do corpo. Como exemplo, nós podemos citar as glândulas mamárias, salivares e sudoríparas. Tendo recordado isso e com tudo que nós já discutimos nessa nossa videoaula de hoje, vamos ler as afirmações. Afirmação 1. Os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas. Afirmação 2. As glândulas endócrinas produzem hormônios que são liberados no sangue e levados para as partes do corpo que atuam. Afirmativa 3. As glândulas exócrinas têm canais que lançam secreções no sangue. E, afirmação 4, são exemplos de glândulas endócrinas a glândula pineal e a glândula suprarrenal. E aí pede-se para assinalar a opção correta. Prestem atenção na leitura, eu acho que muitos erraram por distração. Alternativa A, somente a 3 está errada. Alternativa B, todas estão corretas. C, são corretas a 1, a 2 e a 3. E D, 3 e 4 são corretas. A alternativa A está me dizendo que somente a afirmação 3 está errada. Vamos ler a afirmação 3. As glândulas exócrinas têm canais que lançam secreções no sangue. Não, acabamos de ver, ela lança para fora do corpo ou dentro de alguma cavidade corporal, não lança no sangue. Então essa realmente está errada. As demais alternativas são corretas. Portanto, a alternativa que eu tinha que marcar nessa última questão é a alternativa A. Somente a 3 está errada. Espero que tenham gostado, aproveitem o final de semana, divirtam-se e nos vemos novamente a semana que vem. Um enorme beijo no coração de todos e até lá.